proporcionar esse momento para vocês. Ouvir a palavra, louvar ao Senhor, com certeza uma semeadura boa. E quando se semeia algo bom, colhe-se frutos bons, né? Semeia na vida de vocês, com certeza a colheita será boa. E vocês também vão colher, tá bom? Então abra o seu coração nessa tarde para ouvir o que o Senhor trouxe para você. Amém? Antes de mais nada eu quero orar por você. Feche os seus olhos um pouquinho. Despreenda-se do natural. Às vezes o natural nos tira do foco. E o foco nessa tarde não é ninguém mais que o Senhor. Amém? Pai querido, nessa tarde eu quero apresentar essas vidas que estão aqui diante do Senhor. Quero te louvar, Senhor, pela tua presença. Nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus. E a tua palavra declara que quando 2 ou mais estiverem reunidos no teu nome, ali o Senhor está. Então eu já creio que a tua presença aqui já é palpável. Eu creio que a sua presença aqui já é real no nosso meio, desde o início deste momento. E com certeza será até o final. Pai, eu quero te pedir que o Senhor abrace cada um. Abrace, Senhor, meu Deus, eles na forma integral. Como a Alessandra disse, Pai, o Senhor os vê de forma integral. Corpo, alma e espírito. E o Senhor sabe mais do que ninguém a necessidade de cada um nesta tarde. Eu quero te pedir que o Senhor venha abençoá-los em nome de Jesus. E que essa palavra que for liberada aqui nesta tarde vai produzir resultados. A 100 por 1, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Amém. E amém. Então, obrigada, viu? A Fernanda, né? A Fernanda e o Júnior, muito obrigada pelo convite. Deus abençoe vocês. Eu quero começar, vou fazer algumas perguntas durante esse momento de ministração. E vocês, à medida que puderem, vão responder ou não responda para você mesmo. Eu vou começar com uma pergunta simples, mas necessária. Quem é Deus para você? Quem é Deus? O Criador. Ótimo. Quem falou? O Criador? Aleluia. O Criador. Maravilhoso. Mais alguém gostaria? Figura divina. Deus é divino. Amém. Quem mais? Amor. Glória a Deus. Amém. Oi? Ele é o Pai. Lindo, lindo, maravilhoso. Que revelação tremenda, né? Ele é o nosso Pai. Que maravilha. Amém. Deus é o divino, Deus é o nosso Pai, Deus é o Criador. Revelação tremenda, né? E eu vou dar continuidade aqui, que Deus, Ele é Espírito, só um pouquinho, porque eu poderia estender aqui a tarde toda e a manhã falando quem é Deus. E com certeza ainda não daria tempo de falar quem é Deus, descrever quem é Deus. Então, Deus é Espírito, é verdade, Deus é amor, né? Mas também é fogo consumidor. E quando a gente fala que Deus é fogo consumidor, a gente fala também de uma presença que te protege. Ele é um fogo que te protege. Lembre-se da proteção de Deus. Amém? Quando você está com Ele, Ele é fogo consumidor. Ele te protege também. Se algum inimigo tentar te tocar, o fogo queima. Tá bom? Guarda isso também. Ele é Criador de todos, né? E de tudo. Deus é o Criador da terra, do universo. Eu gosto de uma definição que a apóstola Valnice diz que é assim: Deus é a causa primeira de todas as coisas. Ele é o causador de tudo. E Ele é autoexistente. Quando eu falo que Ele é autoexistente, eu estou dizendo que Ele não precisa de ninguém para existir. Ele não precisou de ninguém para vir à existência. Ele é autoexistente. Que tremendo, hein? Que tremendo, Ele é autoexistente. Eu precisei dele, precisei do meu pai e da minha mãe para vir à existência, né? Precisei de Deus, do meu pai e da minha mãe. Vocês também. E Deus não. Deus, ele é completamente autoexistente. Ele é imanente e ele é transcendente. Ele pode habitar em mim, ele habita em mim, mas ele também transcende. Ele vai além.
Ele está em todos os lugares. Ele está no universo. Que tremendo, né? E Ele é pessoal. Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus para... Qual é o seu nome? Gregory. Ele é Deus para Thaís. Cada um desenvolve um relacionamento com Deus. Ok? Ele não é impessoal, ele é pessoal. Ok? Eu gosto de ouvir uma frase que fala assim: que Deus se apresente em grande e alto estilo para mim. De vez em quando eu vou pedir: Senhor, se apresenta para mim em alto estilo, né? Ele é um Deus que cura, que sara, que restaura, que traz ânimo. Quem está desanimado aqui nesta tarde? Ninguém está desanimado, né? Glória a Deus, maravilha. Mas o Senhor traz ânimo, Ele dá vigor, Ele sustenta e Ele é provedor. Quem já experimentou esse Deus provedor? Um Deus que de repente não tem nada, mas de repente Ele surpreende e Ele vem com uma provisão para a sua vida. Uma provisão para a sua vida espiritual, uma provisão para a sua alma, uma provisão para o seu ser inteiro, uma provisão financeira também, por que não? Então Ele é um Deus provedor, e Ele é um Deus de guerra, Ele é um Deus invencível, Ele é um Deus que não perde batalhas. Se você está com alguma batalha que você diz assim: essa batalha está perdida, eu te convido nesta tarde a invocar esse Deus, a chamar Jesus Cristo de Nazaré para a sua vida, para essa batalha, porque Ele não perde. Amém, queridos? Amém. Ele é um Deus onisciente, onipotente e onipresente. Ele está presente aqui, Ele está presente ali, tá? Ele é onisciente, porque Ele tem ciência de tudo. Até os seus pensamentos, Ele agora tem ciência de tudo que está se passando na cabecinha de cada um. De todos, Ele tem ciência. Ele é um Deus onisciente e Ele é um Deus onipotente. Ele é poderoso. Ele é muito poderoso, a ponto de criar, né, gente, todo o universo. Então, eu não poderia deixar de dizer que Ele é o nosso Salvador, né? Ele é o nosso Salvador. Amém? Quando se fala em Salvador, em salvação, eu estou falando de livramento. É um Deus que te traz livramento. É um Deus que te salva no meio da situação, do caos, do problema. Ele te salva. Ele te liberta. E Ele te aperfeiçoa. Decora isso. Salvador, Ele me aperfeiçoa. Ok? Já viu que o ser humano não tem poder de transformar um ao outro? Não tem. Mas Deus, Ele pode transformar. Ele pode te aperfeiçoar. Sabe aquelas coisas que você olha assim para você e fala: eu não gosto disso, esse meu comportamento. Eu não gosto disso em mim, eu tenho que parar com isso. Peça ajuda ao Senhor, porque Ele é o Senhor que aperfeiçoa. Isso faz parte do plano de salvação. Isso é Jesus, o Salvador, o ser que aperfeiçoa. Amém? E aí, sabe por que eu estou levando você a pensar um pouquinho sobre quem é Deus? Porque o Senhor me trouxe ao coração que você precisa se relacionar com Ele. E para se relacionar com Deus de forma íntima, nós precisamos conhecê-lo. Já viu? Se relacionar com alguém que a gente não conhece. Nós precisamos conhecer a Deus para poder se relacionar de forma íntima. Às vezes tem gente que chega até mim e fala assim: sério, como eu gostaria de ter esse contato com Deus. Às vezes chega para a Alessandra e fala, né? Mas é porque tem que ter o que? Um relacionamento com Deus para ter. E não é exclusivo só para alguns, é para todos. Mas é necessário ter uma busca constante por Ele. Ok? Tá tudo bem? Vocês estão comigo? Sim. E Ele vai se tornar tangível, palpável e substancial. Ok? Então, quando você busca, quando você empreende tempo, igual esse momento aqui mesmo, tem um momento de empreender tempo, você poderia ter dado uma fugidinha, né? E ter ido para casa, ter dado uma tremenda dor de cabeça, não é assim, gente? É ou não é? É. Mas você está empreendendo tempo.
ter relacionamento com Deus, né? E como conhecer a Deus? Vamos lá em Romanos, capítulo 1. Fica a pergunta, né? Como conhecer a Deus? Como é que eu posso conhecer esse Deus? Eu preciso conhecer para poder me relacionar. Como é que eu posso conhecer? Romanos 1, 19, 20. Na versão NVI, né, diz bem assim. Vamos ler juntos, pessoal? Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então, aí nós temos as palavrinhas-chave aí, que nós podemos conhecer a Deus por meio das coisas que Ele criou. Uau, né? Faça um passeio de vez em quando assim, no meio do jardim, comece a observar. Comece a observar a natureza para você ver como você vai sendo tocado e você vai descobrindo que realmente há uma existência de Deus. Comece a observar o ciclo da natureza. Comece a observar você, o seu organismo, como que é perfeito o nosso organismo. Quando você vai para a neurociência também, que tremendo, que rico que é, não é, gente? Então, assim, nós podemos conhecer a Deus por meio das coisas que Ele criou. Mas nós não podemos conhecer a Deus. Aliás, nós não podemos conhecer o Jesus Salvador no meio da natureza. Nós não podemos conhecer o plano de salvação observando a natureza. Nós só temos um meio de conhecer esse plano de salvação aqui, na palavra, na Bíblia Sagrada. Então você conhece a Deus através deste livro e você também conhece a Deus através, buscando o plano de salvação que também você conhece, a Jesus Cristo de Nazaré. Ok? E por que eu estou trazendo a figura de Jesus de Nazaré agora para vocês? Por que eu estou trazendo essa figura do Salvador Jesus Cristo de Nazaré? Porque Jesus é a porta exclusiva de entrada para você se relacionar com Deus. Ele é a porta. Sem Jesus fica complicado. Você pode até ter um relacionamento, mas lá muito frio. Porque a misericórdia de Deus é sobre todos. Quando eu não tinha Jesus, por exemplo, eu tive alguns momentos assertivos de oração que Deus me ouviu. Mas esporadicamente, lá uma vez ou outra. O favor de Deus também estava sobre mim. Ele também me guardava. Ele também me separava. Mas relacionamento eu vi ter com Deus depois que eu conheci Jesus Cristo de Nazaré. Ok? Jesus é a porta. Ele diz: eu sou a porta. Ok? É Ele que dá o acesso a Deus. Pensa uma única porta de saída. Aquela porta que está ali para a gente ter acesso lá fora, né? Se ela fechar, pronto, fica complicado. A gente vai ter que, de repente, fazer isso, né? Mas assim, Jesus é a porta exclusiva para você se relacionar com Deus. Amém? E Deus, Ele fez o homem para se relacionar com Ele. Deus não fez o homem para ficar separado. Deus não fez o homem para viver de uma forma independente, de uma forma distante dele. Deus fez o homem, Deus fez a mulher para se relacionar com Ele. Ok? Para ter um relacionamento com Ele. Não foi para ter um relacionamento frio ou abusivo. Guarda bem isso. Deus não é abusivo. Às vezes nós temos pais, né? O pai biológico,
que ele lidar e trata os filhos de uma forma abusiva. E muitas vezes nós, né, o ser humano, a pessoa, você, eu não sei como é que é a sua história de vida, mas cresce achando que Deus não é pai. Cresce vendo Deus, aquele Deus frio, distante, porque talvez o seu pai seja frio, seja distante. Talvez ele dispensou um relacionamento com você abusivo. Talvez te maltratou quando você quando era criança, e você não tem o coração aberto para se relacionar com Deus como pai. Viu? Mas Deus quer curar o seu coração. Deus está dizendo que Ele se importa com você, que Ele quer se relacionar com você. Um ser tão grandioso quer se relacionar com você. Ah, mas mesmo sendo assim, falha e pecador assim, mesmo sendo assim, Ele quer se relacionar com você. Ok? Ele quer te colocar no colo e te mimar. Quem já passou por isso? Deitar no colo da mãe e ser mimado, Deus quer cuidar de você. Deus quer cuidar de algumas feridinhas que estão no coração que tem atrapalhado você, talvez até nas suas funções. Deus quer te sarar, quer te curar. E Ele quer estabelecer um relacionamento sincero com você. Lá em Gênesis 1:3, capítulo 1 e capítulo 3, Deus mostra como tudo foi criado. Entre tudo que Ele criou o homem e a mulher, e os criou à imagem e semelhança de Deus. Vamos lá em Gênesis 1:26 e 27, só para a gente poder ver como é que Deus nos criou. Você crê que você é criação do Senhor? Sim. Você é obra dele? Vamos lá juntos? Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Só um minutinho. Olha o que Deus disse aqui. Façamos o homem à nossa imagem. Isso aí mostra que já existia mais de um ser, né? Ele fala na terceira pessoa, né, do plural. Façamos. Então ali Jesus, o Verbo, já estava presente. O Espírito Santo de Deus já estava ali. E aí Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Que tremendo, né? Vamos lá no próximo, 26 e 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Que tremendo, né? Deus é muito tremendo. Eu fico imaginando. O cara é tão grande, tão poderoso, eu vou fazer umas cópias aqui agora. Muito interessante, né? É muito interessante. Então, depois da criação do homem e da mulher, Deus os colocou no jardim do Éden para guardar e cultivar ele. Então, Deus não deixou Eva e Adão, né? Não deixou eles sem nada para fazer. Essa história de assim, o trabalho foi por causa do pecado. Não, o trabalho já existia. O trabalho dignifica o ser humano. O trabalho é bom. Então, Deus deixou eles para poder cultivar o jardim e para poder guardar, proteger aquele espaço, né? E Deus, é claro, que Ele, por Ele nos amar e por Ele amar o que Ele criou, Ele estabeleceu limites. Fala assim, limites. Limites, né? Vai lá em Gênesis 2:17. Deus se relacionava, viu, com eles aí. Quando colocou eles no jardim, Deus vinha todas as tardes e se relacionava com eles, conversava, eram bem íntimos, né? E aí veio 2:17, vamos lá. Olha o que Deus disse: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Então, Deus colocou um alerta: não
nós, quando vamos para a palavra, nós encontramos vários nãos de Deus. Não adulterarás, não matarás, não furtarás. Poderia entrar em cada um desses, mas não vai entrar. E é assim. E a gente encontra isso aí na vida fora, né? Os nãos aqui da sociedade. E nós encontramos com Deus também. Os não. Então Deus disse um não aí para eles dois. Olha, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que vocês comerem, terão uma consequência. Vocês vão, certamente, Deus não erra, né, gente? Certamente vocês morrerão. Certamente morrerão. E essa morte fala de uma morte física, mas também fala de uma morte espiritual, de um distanciamento de Deus. Pensa bem, se coloca agora no lugar de Adão e de Eva. Eles experimentavam a presença com Deus de uma forma extraordinária. Eles viam Deus ali, eles se relacionavam com Deus de uma forma gloriosa, porque eles eram santos, eles eram iguaizinhos a Deus. Então eles provavam de íntima comunhão com Deus. Quando eu falo íntima comunhão com Deus, eu estou dizendo de ter tudo em comum. Eles tinham tudo em comum com Deus. Pensa aí, gente, ter tudo em comum com o Senhor. Mas aí Eva e Adão foram enganados pela serpente. Eva pegou o fruto da árvore, comeu e deu para Adão comer. Então entrou o quê? A morte física e espiritual na vida deles. O pecado, a maldade entrou na humanidade e a distância de Deus também entrou. É tão interessante que quando você vai ver lá no começo, o homem vivia 900 e poucos anos. Olha só, não era 100 e poucos anos, não era 92 anos igual hoje. Era 100 e poucos anos, era 900 e poucos anos, gente. Era muitos anos que o homem vivia. Mas aí com o tempo, quanto mais foi se distanciando, quanto mais os anos foram diminuindo. E hoje o máximo, qual a expectativa que nós temos, pessoal? De vida? A última vez que eu estudei era 72 anos, a expectativa do brasileiro. Então, quer dizer, no início da criação, 900 e poucos anos, e hoje, 70 e poucos anos de expectativa de vida. Então, o pecado entrou e trouxe consequências horríveis. Trouxe a morte, trouxe a doença é uma das causas da morte, né? Trouxe a pior coisa, que foi a separação de Deus, o distanciamento de Deus. E que triste, né? Como eles fizeram isso, a comunhão com Deus corrompida foi quebrada. Por que ficou quebrada? Porque Deus é santo. Fala assim, Deus é santo. E para se relacionar com Deus, nós precisamos estar em santidade. Ele pede isso. Ele é santo e para se relacionar com Ele é necessário santidade. Que desafio, né? Santidade é difícil, né, gente? É difícil, mas não é impossível para Deus. Então, Adão e Eva pecou e toda a humanidade após eles pecaram. Quando eu falo pecado, eu estou falando desobediência a Deus. Deus fala não faça e o homem faz. Deus fala faz e o homem não faz. É bem assim. Vamos lá em Gênesis 3:23. Só para comprovar que toda a humanidade pecou. Gente, depois de Adão e Eva, vamos falar bem sério aqui, gente. Todo mundo se ferrou, né? Bem assim. Todo mundo se deu mal, porque todo mundo pecou e colheu as consequências do pecado. Então, um bebezinho, quando nasce, ele já nasce com pecado. Aí, daqui a pouco, você vai vendo, observando o crescimento dele no meio dos outros. Ele já vai demonstrando ali aquele comportamentozinho já rebeldezinho, dificilzinho, não é? O que aquilo já é a sementinha que está lá, que é passada de geração em geração. Gênesis 3:23 diz bem assim, eu já posso passar para a gente poder. Porque todos pecaram e estão
Gênesis 3:23, será que eu errei? Eu acho que eu errei a referência, pessoal. Errei sim. Ai. Aqui foi uma das consequências. Aqui. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo no qual foi tirado. Então Deus mandou. Depois que ele pegou, Deus sai do jardim. Falou, vamos levantando acampamento. Bem assim Deus fez. Foi uma medida de proteção também para com eles. Porque se eles, em pecado, se eles comessem da outra árvore, da árvore da vida, eles iriam viver para sempre. Para sempre no sofrimento. Já imaginou? Para sempre no sofrimento? Ai, Deus, não é o momento de vocês comerem dessa árvore. Né? Mas assim, a referência diz bem assim: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então todos pecaram e perderam a presença de Deus. Mas é tão tremendo. Primeiro nós vamos te apontar aqui um problema. Então nós temos agora um grande problema. Vamos lá, problema. Fala mais uma vez, problema. De um lado nós temos um Deus santo que quer se relacionar com o homem, ok? Amigo do homem. E de um outro lado nós temos o homem, a mulher, né, em pecado, não está em santidade, não tem condições de se achegar a Deus, porque ele está em pecado. E Deus pede o quê? Santidade. Que problema, né? Deus criou o homem, ama ele, é apaixonado pela sua criação, mas o homem caiu, pecou e se distanciou de Deus, se tornou inimigo de Deus, desobedecendo a Deus, fazendo tudo o que queria. Aí já entrou o assassinato, né? De Abel e Caim, os irmãos, que um matou o outro, e aí a coisa está indo. E aí Deus falou assim: que problema? Mas ele fala assim: eu tenho a solução. Como voltar a ter um relacionamento com Deus? Como? Fica a pergunta. Como é que esse homem vai se tornar santo para poder se relacionar com Deus? É muito tremendo. E aí Deus projetou o quê? O plano de salvação, o plano de livramento, de aperfeiçoamento, de santificação, de favor de Deus e de provisão. Deus projeta esse plano, eu experimento ele. Às vezes eu não experimento porque o problema é comigo mesmo, não tem nada errado com Deus. E aí, mas mesmo homem em pecado, o favor de Deus sempre operou na terra. O favor de Deus sempre operou. Mesmo antes de Jesus vir, Deus sempre vinha de uma forma ou de outra para encontrar com o homem. Quando você vai lá ler no livro de Êxodo, você vê Deus desesperado atrás do homem, fazendo loucuras para se apresentar em alto e grande estilo para a humanidade naquela época. E Deus escolheu alguns homens para lhes falar, dar diretrizes e instituir o sacrifício de animais, prefigurando já o sacrifício de Jesus. O plano de salvação, gente, é Jesus Cristo de Nazaré. Mas antes disso, Deus falou: olha, vamos instituir aqui um sacrifício de animais. Os animais, os cordeirinhos, as pombinhas ou as rolinhas, para aqueles que não têm condições de sacrificar um bezerro ou um cordeiro. Então eles sacrificavam, porque não tem perdão de pecados sem derramamentos de sangue. E aí veio o sacrifício de animais por anos e anos. Aí chega um momento que Deus fala assim: não, espera aí, eu vou enviar o meu filho, que é santo, que não tem pecado algum, e que vai redimir, libertar a humanidade do pecado, que vai santificar, que vai justificar a humanidade, mas vai justificar aqueles que creem em mim, aqueles que creem em Jesus Cristo de Nazaré. Aí a coisa já simplificou, né? Já imaginou se nós estivéssemos sacrificando animais até hoje, gente?
para poder ter o perdão dos pecados, para poder ter acesso a Deus. Quantos animais, hein? Os açougues estariam limpos, não teria. Né? Mas Deus fala, não, vamos colocar um limite nisso aqui. Vou lá, vai lá meu filho, te tiro da glória, te tiro do meu reino, você vai descer lá. Você é o Logos, você é o Verbo, você vai se fazer carne. Você vai dar nascer no ventre da Maria, né? Vai ali ser gerado, vai nascer. Por que que foi necessário Jesus vir como homem na terra? Porque senão Jesus não teria legalidade de agir aqui. E Deus não é ilegal. Deus deu a terra aos filhos dos homens. Por isso a necessidade de Jesus vir como homem. Entendeu, gente? Jesus veio como homem por quê? Porque Deus deu a terra aos filhos dos homens. Então, ótimo, Jesus nasce, né, da Virgem, né, Maria, e Jesus fica aqui na terra. E ele representa muito bem a Deus. Todos os homens que representaram Deus, que vieram fazer um trabalho, um profeta, um rei, um sacerdote, eles falharam. Quando nós vamos ver Davi, o homem segundo manda o coração de Deus, gente, Davi falhou feio. Depois eu vou estudar a história dele. Quando vai ver Moisés também falhou, grande homem. Então os homens grandiosos que estabeleceram um relacionamento fácil a fácil, porque Deus escolheu eles por um tempo, antes da vinda de Cristo, eles também falharam. Pecaram, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas aí Deus nos alcança com Jesus. Ele viu Jesus vem, faz grandes milagres, prega a palavra, né? Ele fala, foi para isso que eu vim, foi para pregar a palavra. Jesus ministrou a palavra, fez alguns esclarecimentos acerca da palavra. Por quê? Porque a palavra estava distorcida naquela época, muita coisa distorcida, e até hoje no nosso meio a palavra muitas vezes é distorcida. Por isso que eu aconselho vocês a sempre pegarem esse livrinho aqui e dar uma lida nele. Sempre dá uma lida, chega em casa, dá uma lida. Eu gosto muito dessa versão aqui, já vou logo indicando, viu? Essa aqui, ó, Almeida século 21, essa Bíblia aqui. Ela tem as preposições corretas, entendeu? Às vezes uma troca de preposição muda todo o sentido da frase. Né? Então é uma Bíblia boa para vocês adquirir e comprar quem não tem. Né? Quem tem também pode comprar, viu? E aí... Mas Deus projetou lá no Éden, eu vou enviar o meu filho na terra e ele vai derramar o sangue dele inocente para justificar a humanidade. Lá em Hebreus 9, 22, vamos lá. Isso, vamos pegar na parte B aqui, ó. E sem derramamento de sangue não há perdão. Sem derramamento de sangue não há o que, gente? Perdão. Então, para Deus nos perdoar, foi necessário o quê? Derramamento de sangue, do sangue de Jesus. E ele derrama o sangue para perdoar os pecados que existe, não é? Que existia, né? Que ainda existe, né? Para perdoar pecados, há uma necessidade de derramamento de sangue inocente, sem pecado algum. Jesus é inocente, não tinha pecado algum. Ele só foi para a cruz porque ele nos substituiu. Ele teve uma morte vicária. Quando você ouvir morte vicária, estamos falando de uma morte que substitui. A cruz era para você, a cruz era para você, era para mim, era para nós. Mas Jesus escolheu nos substituir. Gente, eu não aguentava nem uma chicotada daquelas que Jesus levou. Chicotada que tem uns ossinhos na ponta, né? Cada chicotada que ele levava, arrancava ali. Nem a primeira, né, gente? Quem é que aguentava a primeira? Desmaiava logo. Jesus aguentou 39 chibatadas. As costas dele ficou viva. Só a carne, eu diria, que pegou até os ossos. Tudo isso por amor a quem? A mim e a você, para derramar o sangue dele, para nos justificar.
E aí aquele que crê em Jesus, no sacrifício dele, na ressurreição dele, será o quê? Salvo, será aperfeiçoado, terá livramentos, terá provisão, terá a salvação e vai experimentar a presença de Deus eterna. Ok? Quem quer experimentar a presença de Deus para todo sempre? Jesus inocentou a humanidade. Porém, vamos lá. Vamos ler Romanos 3, para vocês entenderem aí, só para resumir o que eu falei. Romanos 3, 24 a 26, diz bem assim: sendo justificados, vamos lá pessoal, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Olha só, nós somos justificados. Quando eu falo justificados, nós estamos falando de quê? Tornados sem pecado, sem culpa alguma. Quando eu falo de justificados, estou falando que você se tornou sem culpa alguma, você não tem mais culpa. Por causa de quê? Da redenção que há em Cristo, por causa da libertação que há em Cristo Jesus. Próximo. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue demonstrava a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriores cometidos. Olha aí, então o sangue de Jesus provê o que? A libertação, provê a remoção dos nossos pecados, amém? O sangue que justifica e que traz o que? A justiça de Deus. Deus é justo e Deus pede justiça. E aí Deus cobra um preço pelo pecado, porque Ele é justo. Aí Jesus foi lá e foi castigado, pagou o preço, entende? Pagou o preço na cruz do Calvário. Mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Deus. Entende que para sermos justificados, Jesus, porém, se você não se apropria pela fé em Jesus Cristo, você não tem como usufruir desse plano de salvação. Ok? Então Jesus fez um sacrifício para toda a humanidade, mas infelizmente não são todos que vão usufruir desse plano. Por quê? Porque faltou a fé em Jesus. E hoje estou semeando essa palavra aqui para poder trazer essa fé no seu coração. Porque a fé ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Eu trouxe a palavra de Jesus aqui para vocês. O sangue de Jesus provê justificação, provê redenção. Redenção, libertação dos pecados e das consequências dos pecados também. Ele traz um alíviozinho. É lógico, não é tudo, né? Tem pecado que você comete, meu irmão, que você paga um preço pro resto da vida. Não é? Tem gente que diz assim, eu matei alguém ali. Matou, vai preso. Não é? Jesus vai te perdoar, vai. Perdoa os piores pecados, mais cabeludos, perdoa. O sangue de Jesus perdoa. Ele só não perdoa a blasfêmia do Espírito Santo. Mas Jesus perdoa todos os pecados. Agora o homem colhe as consequências. Então o sacrifício de Jesus provê bênção na sua vida, provê restauração, provê curas, provê salvação, aperfeiçoamento, provê a sua morada eterna com o Pai. Amém? Então só é possível desfrutar desse relacionamento íntimo e pessoal com Deus quando você se apropria desse plano de salvação pela fé em Jesus. Algumas pessoas aqui já deixaram esse relacionamento com o Senhor, mas o Senhor quer que você volte para Ele. Algumas pessoas têm em sua mente que o relacionamento com Deus começa depois da morte. Eu quero te dizer que depois que você morre, se dá a continuidade desse relacionamento com Deus. Então tem gente que partiu, foi morar com Deus, descansou. Descansou nada. Mentira. Se não teve conhecimento, eu estou sendo agressiva agora, gente. Porque tem hora que tem que ser realista.
se não teve o conhecimento do plano de salvação, se não teve pela graça, o favor de gente, é favor de Deus. Nós não temos nada para oferecer para Deus, mas Deus vem com o sacrifício do Filho dele, querido, amado, santo. Sacrifica por amor a nós. E o que Deus pede é só o quê? Crê no meu filho. Crê no meu filho. Crê nele. Crê na crucificação. Crê na ressurreição dele. Crê no meu filho Jesus. É o que Deus pede para vocês, para mim. E Deus nos atrai com um laço de amor. Ele joga uma corda assim de amor. Deus não bate. Só que muitas vezes a gente sente Deus atraindo a gente faz o quê? Eu vou seguir a minha vida do jeito que eu quero. Só que Deus te ama e Ele quer você para Ele. Deus te ama e tem planos maravilhosos para a sua vida. Hoje você está linda, bela, maravilhosa. Mas a beleza passa. E Deus te quer do mesmo jeito. Eu acho lindo demais. Ele te ama na sua adolescência, na sua infância. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama incondicionalmente. Ele fala assim: vem a mim do jeito que você está. E aí eu conheço pessoas que estão já idosas, que levam a vida independente de Deus, que sofreram muito, mas no final da vida Deus vai lá e abraça e fala: eu te quero, vem cá, eu te acolho. Agora o ruim é quando a pessoa não tem mais a chance. Aí complica, porque de repente, quem é que sabe o dia de amanhã, gente? Ninguém sabe. Ninguém sabe. De repente você pode ser pego de surpresa e você não está preparado. O seu corpo está todo malhado ou malhada. O seu intelecto está cheio de pulsos. Mas o seu espírito está morto. Por quê? Por causa do pecado. Por quê? Porque não aceitou o plano de redenção de Jesus. Ok? Então Deus se importa com você, com suas necessidades. Ele não é indiferente a você. Você pode pensar que ninguém se importa com isso, com essa situação que você está vivendo, mas o Senhor diz: filha, eu me importo com você. O Senhor está falando com alguém aqui. Ele usou a Alessandra para falar, e ele me falou lá em casa essas frases aqui que eu estou falando. Tem gente aqui que está com desespero de alma, se perguntando como será o amanhã. E o Senhor: não te preocupes, basta cada dia o seu mal. Me convide para estar com você em todas as suas manhãs. O Senhor fala para você convidá-lo. E não fique triste com nada. Deus está cuidando de tudo. Me convide para as suas batalhas e você verá que eu vou fazer o que eu vou fazer por você. O Deus que nunca perdeu uma batalha não vai perder as suas. O Senhor diz: buscai primeiramente a Deus, a Ele, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem alguém aqui que acredita que Jesus foi crucificado? Tem? Tem alguém aqui que acredita que Jesus ressuscitou? Sim. Amém? Tem alguém aqui que quer ter acesso e relacionamento com esse Deus? Amém? Então vamos fazer uma confissão. Lá através de Romanos 10, 9, vamos fazer essa leitura e a gente vai fazer uma oração se você quiser. Ok? Aquelas pessoas que são cristãs, que já têm o conhecimento de Jesus, o Senhor me trouxe ao coração que estão precisando buscar mais, ter mais relacionamento com Ele de oração, ativar esse campo aí de oração. Ok? Se você confessar com a sua boca, olha só, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será o quê? Salvo. Você terá livramentos. Você terá salvação em várias áreas da sua vida e todo o seu ser. Você vai experimentar a presença de Deus eterno. Sem Jesus não há salvação. Jesus é a única porta. Sem Jesus não tem perdão de pecados. Perdão dos seus pecados e dos meus pecados só é possível através de Jesus Cristo de Nazaré.
só é possível através da sua fé em Jesus. E o Senhor te diz, tem gente que às vezes se sente culpado por pecados. Se confessares os seus pecados, eu sou fiel e justo para te perdoar os pecados e te purificar de toda injustiça. Então Jesus perdoa os pecados e te purifica deles, através do sangue dele. Amém? Amém. Então, alguém quer fazer uma confissão de Jesus? Quer confessar? Porque a palavra fala aqui, ó, que se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer com seu coração que Deus ressuscitou desde os mortos, você será salvo. Então você precisa crer com seu coração e ainda falar. Alguém quer fazer uma confissão de fé? Se você quiser, você vai repetir comigo, se você desejar. Amém? Então feche os seus olhos, aqueles que desejarem fazer essa confissão de fé em Jesus. Porque a palavra nos garante que se você confessar com a sua boca, você crer com o coração, você será o quê? Salvo.